Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também os queridos e amigos de outras igrejas evangélicas, cristãs das redes sociais que nos assistem. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e quero compartilhar com você algo da Palavra de Deus a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, os versos 17 a 48, e nós poderíamos até avançar também para o capítulo 6, mas o texto é longo, nós não temos tempo para essa leitura, então eu desejo ler apenas alguma coisa que Jesus diz aqui nesse texto, né? E eu quero ler aqui sobre o que Jesus falou. Então eu vou ler os versos 38 a 42. Verso 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, é Jesus falando, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Ok, então Jesus fala nesse texto, dentro do que nós chamamos do Sermão do Monte, algumas coisas interessantes, e a ideia me ocorreu porque há pouco tempo atrás surgiu uma brincadeira, para mim não faz sentido, e particularmente eu não participo nem de correntes, nem de brincadeiras em redes sociais, até porque eu penso que essas coisas têm objetivos que particularmente eu não concordo com eles. Mas a ideia foi uma brincadeira para todo mundo criar um bonequinho chamado Avatar. E aí eu escrevi um texto na rede social, coloquei lá, e alguém respondeu, várias pessoas concordaram comigo, né? Porque o texto que eu escrevi, curto até, coloquei o meu ponto de vista, respeitando quem quisesse entrar na brincadeira, mas eu fiz uma pesquisa sobre o assunto e eu coloquei o meu ponto de vista. E algumas pessoas reagiram, e teve uma pessoa que usou uma palavra que startou a minha mente e me fez estudar a Bíblia. E ela disse ressignificação, ou seja, ela disse, não tem nada a ver, pastor, a brincadeira, porque embora avatar signifique o que o senhor disse, na informática o termo foi ressignificado. Ok, ressignificação não é um termo novo para mim. Tendo a formação em filosofia e em sociologia, e tendo também especialização em algumas áreas da educação, sou professor há 30 anos em faculdades teológicas, né? E atuo também em áreas de administração de empresas como professor e pedagogia também, porque atuo nas áreas em que a minha formação permite atuar. Então isso não é novidade para mim. Eu sou professor de sociologia há esses 30 anos, né? Se não me falha a memória, acho que foi a segunda matéria que eu comecei a lecionar num curso teológico, ainda quando morávamos no litoral paulista, em São Vicente, o seminário lá em Santos. E a ideia de ressignificar a brincadeira com o nome Avatar, ela tem um aspecto social. E pode parecer algo
simples. Porém, quando você vai avaliar o sentido do termo ressignificar nas ciências humanas, ressignificar é a mudança na percepção de algo que já passou e transformar isso em algo positivo, ou seja, transformar acontecimentos ruins em aprendizado, aprendizado que dá motivação em algo positivo. Daí eu penso que há um erro na tentativa de justificar a ressignificação como uma mudança conceitual, porque não é. Ressignificação nas ciências sociais significa que a coisa continua tendo o mesmo sentido essencial e também etimológico, ou seja, quando você estuda a origem da raiz da palavra, isso é etimologia. Você estuda a origem da palavra desde a sua raiz. Não muda o conceito. O que muda é a maneira como você interpreta. A maneira como você reage diante daquilo. Isso é ressignificar. Uma coisa ruim, negativa, que você transforma em algo bom. Isso não é novo. Ressignificação não é invenção do século 21. Gênesis capítulo 50, o verso 20, quando, depois da morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo dele querer se vingar e foram conversar com ele, arrumando até uma mentira, dizendo que o pai pediu não sei o que lá. Ele falou: olha, vocês fiquem tranquilos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, Deus transformou o mal em bênção, porque indo para o Egito, Deus colocou ele numa posição social de governança, e ele conseguiu, interpretando pela revelação de Deus o sonho de Faraó, juntar alimentos, grãos em silos e alimentar o Oriente num período de 7 anos de seca, sem produção agrícola, que trouxe uma fome avassaladora. Ele ressignificou a experiência negativa que teve com seus próprios irmãos. Jesus também fez isso nesse texto de Mateus 5 e 6. Ele ressignificou a percepção do povo judeu em relação ao próprio Deus, em relação à fé, à crença, em relação à experiência de adoração, de culto, às relações sociais. Jesus ressignificou tudo. Não é novidade. Mas a ressignificação, inclusive à luz do texto bíblico, assim como na ciência social, não quer dizer que muda a essência, o sentido daquilo que se diz. Então, se você estuda à luz da ciência social, das ciências humanas, se você estuda à luz da Bíblia, ressignificação, Avatar continua sendo uma entidade divina, um Deus no hinduísmo. A maneira como você reage àquilo é que é ressignificação. Ressignificação não muda o significado da coisa, mas muda a maneira como eu enxergo aquilo e reajo diante daquilo. O grande problema da ressignificação é que ela tomou um sentido mais abrangente e ela foi admitida como um conceito, mas um conceito distorcido, criado por Judith Butler. Judith Butler é a filósofa, é a profetisa da ideologia de gênero, da moda queer, essa moda andrógena. A roupa não é nem de homem nem de mulher. Os homens podem usar rosa à vontade. Da onde vem essa ideia de um gênero neutro? Não é ele nem ela, é elix. Coisa doida. Da onde vem a ideia de banheiros unissex? Da onde vem
a ideia diabólica de que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, porque sexo é construção social. Mentira! Biológica, fisiologicamente, o ser humano nasce homem e a mulher nasce mulher. O cérebro do homem, a musculatura do homem, a constituição física, óssea do homem é diferente. Da mulher é diferente, carga hormonal diferente. Tudo diferente. Isso é biologia, isso é fisiologia. Qualquer outra coisa diferente é mentira, ninguém nasce gay. Isso é produto da ressignificação. E é maldição. E aí, essa ideia maluca trouxe esse sentido distorcido. E até na informática, como tentaram justificar para mim, eu fui pesquisar, porque graças a Deus a gente tem alguns amigos e recursos e acessos, né, para fazer pesquisas, perguntar, pedir caminhos, né? E na informática, pelo que eu pesquisei, ressignificar é reconhecer a inquietude diante de algo que está dando errado. E a partir daí, então, começar de novo, ressignificar toda aquela estrutura de algoritmos para fazer certo, fazer funcionar corretamente. Ressignificar na informática é admitir que aquele sistema fracassou e que você precisa criar, a partir de novas estruturas, um novo sistema para que aquilo funcione e dê certo. Por isso que alguns sistemas operacionais são, tempos em tempos, abandonados, porque foram lançados como um produto novo de mercado, mas percebeu-se que ele não funcionava, ele tinha vulnerabilidades, ele tinha bugs, e aí ele foi tirado de mercado. Isso é ressignificação de informática. É uma ilusão achar que uma brincadeira, que para mim não faz o menor sentido, é ressignificação de alguma coisa. Não. Em termos de religiosidade, em termos de religião, não existe nada dissociado da essência original, que é a adoração, a veneração a um falso Deus. Isso é idolatria, é pecado contra Deus. Há que se tomar muito cuidado com essas sutilezas de Satanás, como diz o apóstolo Paulo, para que não sejamos enganados e enredados, aprisionados, com a mente sequestrada, como diz Colossenses, com vãs filosofias, achando que não tem nada a ver. Tome cuidado. Sobre essa questão de ressignificar, eu falei que Jesus fez isso, partindo do princípio que ressignificar não tem o objetivo de distorcer ou de mudar a essência, mas apenas de corrigir a rota, o processo, eu observo algumas coisas que foram feitas e para mim elas foram maléficas, né? Nessa esteira aí do Facebook de justificativas de ressignificação, isso é no Instagram, isso é outros vídeos e outras coisas, e foi nas artes, na música, na política, e um monte de coisa aconteceu, resultado da mentalidade aí do século XXI, né? Eu observo algumas ressignificações maléficas. Fé deixou de ser fé incondicional e passou a ser crenças. Crenças. O que você quiser, aonde você quiser. Religião deixou de ser uma instituição sólida e passou a ser religiosidades. As diversas religiosidades.
Espiritualidade foi ressignificada como espiritualismo. E são coisas totalmente diferentes. Quando você estuda religiões comparadas, quando você estuda filosofia e a própria sociologia, você aprende que espiritualidade é uma coisa, espiritualismo tem um contexto mais etéreo, mais esotérico. Ética foi ressignificada e hoje é estética. A aparência vale mais do que o caráter. A mentira foi ressignificada e hoje é fake news. A Bíblia não diz que o diabo é pai da fake news. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. E mentira, mesmo com o nome de fake news, continua sendo mentira, pecado, maldição. A moral foi ressignificada e passou a ser compreendida como direito personalíssimo. Eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu aproveito o que eu quiser e não tenho que dar satisfação para ninguém. A verdade foi ressignificada e passou a ser pós-verdade. A família deixou de ser instituição, célula máter da sociedade e passou a ser arranjo familiar. O pátrio poder foi ressignificado e passou a ser poder familiar. É bonito. A obediência à Bíblia deixou de ser obediência à palavra de Deus e se tornou intolerância religiosa, fundamentalismo religioso. Até a sexualidade foi ressignificada e deixou de ser sexualidade, sexo, e passou a ser ideologia de gênero. E ensinar sexualidade hoje nas escolas é ensinar ideologia de gênero, a diversidade. Isso não é diversidade. E tem outras coisas. Combater o pecado deixou de ser combater o pecado e passou a ser intolerância religiosa. Passou a ser uma espécie homofóbica de atitude da pessoa. Todo mundo é processado porque combate o pecado. Até a Bíblia foi ressignificada e não é mais a Bíblia, agora é metanarrativa. O Avatar, que é um deus da religião hindu, uma aparição desses deuses, passou a ser brincadeira. O sincretismo passou a ser contemporaneidade. Não é mais sincretismo, misturar coisas de várias religiões, isso é ser contemporâneo. As religiões orientais foram ressignificadas e hoje são encaradas como inculturação, ou seja, absorver elementos de outra cultura. Peraí, cultura é uma coisa, religião é outra. Trazer elementos das religiões orientais para a cultura, Feng Shui, Yoga, mão de Fátima, olho de Horus, campanha contra o câncer de mama, olho de Horus, bijuteria com a mãozinha, mão de Fátima. Fatumi era a esposa de Maomé, do profeta, e a mão de Fatumi é a mão que abençoa e cuida e guarda a família, a unidade do lar. Eu não preciso da mão de Fatumi. Eu não preciso de um elefante com o bumbum virado para a porta da casa. Eu não preciso de um gato, de uma serpente. Eu tenho a proteção e o cuidado da poderosa mão de Deus. É isso que a Bíblia diz. Outras coisas também, o ecumenismo foi ressignificado e passou a ser diálogo interreligioso. Então vamos ver o que tem a ver a religião cristã com o hinduísmo. Nada. O senhor pode falar disso com base em quê? Porque eu fiz um curso de teologia pública para o diálogo interreligioso. Eu não falo de coisas que eu não estudo. Eu não falo de coisas que eu não pesquiso. Eu não falo. Eu procuro saber aonde tem algum lugar que dê um curso para aquilo e eu me matriculo.
para estudar, para falar. Isso é mentira. A vida foi ressignificada. E aí agora é o seguinte, o corpo é meu, a decisão é minha. Ou seja, o valor da vida foi esvaziado, se mata por R$5. Aborto aprovado em países da Europa até o 9º mês de gestação. Porque a vida foi ressignificada. Meu corpo, minhas regras, porque a vida é minha. Isso é loucura, gente, isso é o caos, isso é maldição, isso é uma rota de abismo. E o final, esse abismo, é o inferno. O lago de fogo e enxofre ardente, aonde o espírito do homem consome ardendo em fogo, mas não morre. E a Bíblia diz, essa é a segunda morte, ser lançado no lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e os seus anjos. É isso que essa ressignificação do diabo está fazendo na nossa sociedade. Se você olha o texto de Mateus capítulo 5, capítulo 6, Jesus ressignificou sim a verdade da religião, da fé em Deus, da maneira como deveríamos agir na sociedade, no relacionamento com as pessoas, na família, no casamento, na questão financeira. Observe, depois das bem-aventuranças, ele vai dizer, você é luz do mundo, você é sal da terra, e se você não cumprir o teu papel, salgando, iluminando, você não presta para nada. Ele ressignificou a conduta ética, moral das pessoas. Jesus diz, você tem que cumprir a lei, porque se não cumprir é rebeldia. Ele ressignificou uma postura de aparência na frente das pessoas, é um político sério, é um cidadão honesto, mas por trás é um corrupto, ladrão, mentiroso. Ele ressignificou a questão do crime cometido, justamente porque não basta só cumprir a pena impetrada pela justiça humana, deve haver arrependimento. Aí Jesus diz, a pessoa matou a outra, e você acha que ele é um assassino, tem que ser preso, tem que morrer apedrejado. Ele disse, se você desejar matar no teu coração, você também é um criminoso. E se você não se arrepender disso, você vai para o fogo do inferno, está aí no verso 22. Jesus ressignificou a questão da relação conjugal. Aí adultério, a pessoa que adultera tem que morrer, vamos apedrejar, vamos marcar com ferro quente no peito da mulher, um A bem grande na testa, um A bem grande para saber. Jesus diz, se você olhar para uma mulher, para um homem com intenção impura, você no teu coração já cometeu adultério, você é pecador, é adúltero, tem que se arrepender. Ele ressignificou a relação conjugal, familiar. Ele ressignificou o compromisso de fidelidade e exclusividade no casamento, quando ele fala sobre o divórcio. Diz, não é propósito de Deus. E mesmo se houver imoralidade, Deus quer que você perdoe. Restaure teu casamento e tua vida. Jesus ressignificou os compromissos assumidos. Se você disser uma coisa, você tem que saber que você disse sim é sim, não é não. O que passa disso procede do diabo, do maligno, disse Jesus. Isso é ressignificação. É falar a verdade, assumir compromisso e cumprir a palavra. Não tergiversar, não procrastinar, não falar para se livrar da responsabilidade e depois fingir que esqueceu com desonestidade, falta de integridade, de caráter. Ele ressignificou até o amor aos inimigos. Se você ama só quem te ama, que sentido faz nisso? Você quer ser alguém bom, diferente, importante, que faça diferença no mundo, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos? Ame os seus inimigos. Abençoe quem te maldiz. Faça o bem para quem te persegue.
Aí você vai ter valor intrínseco na sua vida, na sua história. Isso é ressignificação. Não é essa palhaçada de Facebook, não. Respeito quem faz essas coisas e acha que tá legal a brincadeirinha. É problema seu diante de Deus. Mas jamais o seu direito de brincar, de falhar, de pecar, de fugir à sua responsabilidade de obediência, cala a minha voz, porque como pastor eu tenho um compromisso de combater o pecado. O direito que qualquer pessoa, evangélica ou não, tem de pecar não invalida o meu compromisso de pregar contra as sutilezas do diabo que tenta afastar as pessoas de Deus, da igreja e levá-las para o inferno, afastá-las da salvação em Cristo Jesus. Não me importa a sua alegria, prazer, se gostou ou não do que eu estou falando. O que me importa é antes obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer como ministro do Evangelho de Cristo. Pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como disse o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 20. Querido, Jesus ressignificou a questão de ajudar os necessitados. Ora, mas você vai fazer o bem só às pessoas que você gosta? Porque você tem interesses? Você quer aparecer, faz para o povo mostrar? Deu uma esmola, tira uma selfie. Deu uma contribuição de alimento, tira uma selfie. A mídia social, a internet está fazendo isso. É maldição, cuidado. Não sou contra a internet, estou usando para falar isso para você. Pode ser bênção se bem usada, mas pode ser maldição, pode ser rota de maldição para o inferno, se mal usada. Você tem que fazer, e aí Jesus chega a dizer em determinado momento, ninguém precisa saber que você fez, você não precisa esperar recompensa. Ele ressignificou até a oração. Ele disse, oração não é reza, não é ladainha, não é murmuração. Ele ressignificou o jejum. Ora, se você faz jejum, para que botar no Facebook, no Instagram? Para que anunciar no YouTube que você foi fazer jejum e orar no monte? Isso é entre você e Deus. Não tem que passar farinha de trigo na cara para ficar pálido e as pessoas verem com aquela cara de moribundo, macambúzio, para a pessoa ver que você está com fome porque jejuou. Isso é mentira, isso é engano. Jesus disse, entra no teu quarto, rapaz, ora a Deus em secreto, porque o teu pai vê. E se você jejuar, vai sair na rua, se arruma, feito um ser humano decente. Ninguém precisa fazer que você saber que você está jejuando. Isso é uma batalha espiritual, é entre você e Deus. Jesus ressignificou a questão até da riqueza, do dinheiro, administração financeira. E ele diz, o que adianta você ter muito dinheiro no banco, ter muito dinheiro aplicado, tesouro direto, ouro, dinheiro, joias no cofre, se você não tem um tesouro no céu? Porque aqui na terra o ladrão rouba, o governo dá uma canetada aí, acaba com a poupança de todo mundo, com o investimento de todo mundo. A pandemia veio, quantas empresas faliram, quanta gente não tem dinheiro para comer. Jesus diz, ajunte um tesouro no céu. Ajunte um tesouro no céu. Lá não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem. Faça os seus depósitos em fidelidade a Deus. Seus dízimos, suas ofertas. Sua vida consagrada ao Senhor. Porque se você consagrar a sua vida, o seu coração, a sua mente, tudo na sua história, na sua vida, você vai compreender que pertence a Deus. Porque a Bíblia diz isso. Jesus ressignificou até a questão da ansiedade, da preocupação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Confie em Deus. Viva cada dia de uma vez. Ele ressignificou a questão do julgamento ao próximo. Por que você julga teu irmão? Tira primeiro a trave do teu olho, olha para a tua vida e vê os seus pequenos defeitos que você não quer enxergar.
Depois você então para analisar. O que Jesus está dizendo não é aquela justificativa sem vergonha de muitos evangélicos. Ninguém pode julgar ninguém, isso é mentira. O que Jesus diz é o seguinte: não julgue ninguém com justiça própria. Julgue a partir da justiça de Deus. Pecado é pecado, mentira é mentira, adultério é adultério, divórcio é divórcio. Fornicação, sexo entre solteiros é fornicação. Idolatria é idolatria. E culto deve ser em espírito e em verdade. Não faça de conta que a contemporaneidade, que a ressignificação mudou as verdades espirituais. Isso não mudou. Isso sim é ressignificação. Jesus usou a ressignificação, como podemos ver em Mateus capítulo 5 e 6. Mas não para esvaziar do sentido, do valor espiritual, ético, moral, social, as coisas que são importantes para Deus e para a nossa vida, para a nossa salvação, mas sim para resgatar o verdadeiro sentido da fé em Deus, incondicional, genuína, da espiritualidade que é movida pelo poder e unção, pelo batismo com o Espírito Santo, e não por espiritualidade de religiões orientais. Jesus ressignificou a adoração, dizendo até num determinado momento que ela deve ser em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que Deus quer. Deus não quer cantoria em templos, Ele quer louvor na vida. Deus não quer adoração de mãos levantadas, gritando, chorando, pulando, batendo palma. Ele quer vida consagrada, abandono, renúncia do pecado, transformação de caráter. É isso que Deus quer. Isso é ressignificação, à luz da Bíblia Sagrada e na proposta de Jesus. Jesus ressignificou a nossa vivência social, família, casamento, relacionamento íntimo do casal, relacionamento com pessoas na sociedade, relacionamento com o trabalho, com o empregado, com o dinheiro. Ele ressignificou tudo justamente para nos lembrar, nos fazer entender que Ele quer nos livrar do inferno. Não adianta vivemos uma vida de ressignificação e ao final descobrirmos que o inferno não foi ressignificado. Ele continua sendo o lugar preparado por Deus para o diabo e seus anjos. E lamentavelmente a Bíblia diz, Jesus diz em Mateus 24 e 25, que os seres humanos que ressignificaram tudo e viveram uma vida desregrada de pecado, de brincadeiras, de gargalhada, sem responsabilidade espiritual, sem fé em Jesus, ao morrerem, vão para o inferno junto com o diabo, para o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, a morte espiritual eterna do inferno, porque Satanás, o poder do diabo, a ação do diabo, o engano do diabo, o engano das vãs filosofias diabólicas, o inferno não foram ressignificados. E Jesus nos alerta, dizendo: acorda, povo, vocês estão vivendo uma vida de mentira, um evangelho nominal, de engano, de falsidade contra vocês mesmos. E aí, observe, ele diz lá, quero voltar aqui ao verso 20. Se vocês não mudarem a conduta de vocês, de modo nenhum entrarão nos céus. De modo nenhum entrarão nos céus. Sabe por quê que Jesus disse isso? Porque não é ressignificando as coisas que você vai entrar no céu. Não é trazendo sincretismo. Não é mudando o nome de ecumenismo para diálogo religioso. Não é dizendo que não tem nada a ver porque Avatar é brincadeira. Não é fazendo essa papagaiada toda do Facebook, do Instagram, do TikTok, tipipói, papapá, blá blá blá, do inferno. Não. É ressignificando sim.
a sua vida espiritual diante de Deus, numa fé genuína, confessando os seus pecados a Jesus, abandonando os seus pecados, se arrependendo dos pecados e entregando a sua vida a Jesus e recebendo como o único Salvador e Senhor da sua vida. Porque de modo nenhum vocês entrarão no reino do céu, disse Jesus, porque Ele, Jesus, é o único caminho para a salvação. Ele, Jesus, é a única verdade que leva à salvação. E não adianta ressignificar a mentira para se tornar pós-verdade, porque isso não existe. Só existe uma verdade. A Bíblia não é metanarrativa, é a palavra de Deus inerrante, suficiente. E ela não volta vazia, ela sempre faz aquilo que Deus quer. Porque ela é poderosa, ela não muda. Ela é a mesma, hoje, ontem e será eternamente, diz a palavra de Deus. Muito cuidado, meu querido. Muito cuidado. Não entre nessa brincadeira boba de ressignificar coisas que, na verdade, prestam serviço a Satanás, deixando-se levar como se fosse uma grande brincadeira. A vida não é brincadeira. Um dia, uma hora, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e teremos que prestar conta da nossa vida, da nossa conduta. E se você foi ressignificando, mas não ressignificou a sua própria vida pelo arrependimento dos pecados, pela fé em Jesus, pelo abandono do pecado, pela salvação de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, trazendo para você uma espiritualidade sadia, de comunhão verdadeira com Deus, de nada adianta toda essa ressignificação, porque ela te manda para o inferno. A única ressignificação que faz diferença é você se arrepender dos seus pecados, confessar os pecados, entregar a sua vida a Jesus, crer nele como o único e suficiente Salvador e Senhor, a única verdade que fala sobre a sua salvação, porque Deus te ama, e o único caminho para fazer de você alguém melhor, ressignificado, sem deixar de ser humano, sem deixar de ser suscetível, sem deixar de ser frágil, mas agora salvo, lavado, purificado pelo sangue de Jesus e batizado, selado com o Espírito Santo de Deus, para ir para o céu aonde Deus habita. A minha oração agora, em nome de Jesus, é que você receba essa palavra de Deus para a sua vida. Não deixe o diabo colocar indisposição, animosidade no seu coração. Reflita. E se você quer ressignificar alguma coisa, ressignifique a sua fé, a sua vida pessoal, o seu caráter pela fé em Jesus, pelo arrependimento de pecados, pelo abandono de pecados e pela certeza da salvação que Jesus te dá. E passe a viver a sua vida sempre ressignificando, mas não as coisas que o diabo quer ressignificar para nos enganar, mas a sua espiritualidade, pelo poder e pela unção do Espírito Santo, que te convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, e que te enche de unção e poder, para você viver uma vida de alegria, de vitória, de bênçãos, de testemunho da sua salvação em Jesus Cristo. Livre, liberto da condenação do pecado, liberto da morte eterna no inferno, mas com a certeza de que vai desfrutar a vida eterna com Jesus na glória celestial. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa. E você que se arrependeu dos seus pecados, você que fez uma oração de fé, confessando os seus pecados, eu te abençoo. Eu peço que Deus te batize agora com o Espírito Santo, selando você para o dia do juízo final, dia da redenção.
e abençoe a tua vida. Eu oro por fé no nome santo e poderoso de Jesus, aquele que ressignificou a minha vida e tem poder de ressignificar você pela sua morte na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado, para nos perdoar e purificar de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Todo dia um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Espírito Santo.
mim mesmo.